Fala, investidores, olhar aqui na empresa Melnick com o ticker MELC3 e olhar alguns indicadores, olhar valuation, olhar preço-teto de Bazin para saber se a empresa está atrativa para dividendos, olhar preço justo de Graham e olhar também um indicador importantíssimo que é o indicador CMS, um indicador que mostra o real desconto no ativo para saber se a empresa é realmente oportunidade, como base o seu valuation, e aqui vendo alguns indicadores fundamentalistas, a ação da Melnick com PL atual em 5,85 e o PL bem abaixo da média em 10,72. Então, senhores, a ação uma barganha pelo indicador PL e ainda o indicador atual é bem menor do que os anteriores e ainda vendo o indicador preço-receita, indicador em 0,64 e abaixo de 1. Então, o preço da ação segue descontado em comparação à sua receita e pelo indicador PVP, repare que a ação negocia com o valor atual em 0,68, indicador praticamente na média em 0,71 e com desconto em relação ao seu patrimônio em 32% e ainda um indicador atual bem próximo das suas mínimas que a ação fez em 22 em 0,56 e também fez em 24 em 0,6 e a empresa com um DI bem atrativo para quem busca renda passiva em 16% e a empresa ainda com sua média de proventos em quase 11%. Então, senhores, para quem busca renda passiva, é sim atrativa e a empresa ainda com bom indicador de margem líquida acima de 11%, mesmo com juros em alta, pois o setor de construção e incorporação eles sofrem com juros em alta, pois aqui, senhores, é uma empresa de um setor para quem tem estômago para investir e ainda a empresa com uma boa margem bruta, a empresa com um ROI razoável em 11% e o setor sofrendo com os juros altos e com o indicador de endividamento um pouquinho elevado, a ação com bom indicador de liquidez corrente em 2,60 significa que os ativos circulantes em um período de curto prazo eles são quase 3 vezes os passivos circulantes e ainda a empresa com bom indicador de crescimento de receitas e também a empresa com bom indicador de taxa de crescimento de lucros e ainda bem acima da inflação. E aqui, senhores, um checklist importante para o investidor. Repare que a empresa possui mais de 5 anos na bolsa, a empresa com lucro nos últimos 5 anos, a empresa possui um ROI acima de 10%, que seria uma base excelente para saber se uma empresa é rentável para ser investidor, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, a empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões, para quem pensa em montar uma posição um pouco mais relevante, e a empresa nunca deu prejuízo, a empresa pagou dividendo atrativo para quem busca renda passiva e a empresa possui dívida menor que patrimônio e ainda a empresa apresentou um crescimento de lucros nos últimos 5 anos e como a empresa ela vem se tornando uma boa pagadora de dividendos. Repare que investidores eles vêm aumentando no decorrer dos anos e repare que há uma divergência relevante no gráfico cotação versus lucro, pois o lucro da empresa ele está em alta, então uma hora investidores irão precificar o ativo jogando o preço para alta, mesmo com cenário incerto no Brasil, com juros em alta. Repare que a empresa aumentando a receita, a empresa aumentando EBITDA e aumentando EBIT, a empresa ainda aumentando o lucro. E aqui, senhores, é uma empresa, é um setor que pode sim se beneficiar com a queda dos juros. E aqui, senhores, um indicador que sempre trago no canal, que é o indicador CMS, que mostra o preço de desconto na ação. E reparem que MELC3, o índice aqui bem baixo, o índice seguro para investir, em numeral 3, onde a ação deu oportunidade com este índice em 23, com a CMS em 2,96. Mas, senhores, reparem que o indicador CMS ele teve bem próximo das mínimas, como em 21, em R$ 2,58, e a ação com uma mínima em R$ 3,52, como também em 22, com a CMS 2,67, e a ação com uma mínima em R$ 3, então bem próximo do indicador, como também em 25, como a CMS em 2,89, e a ação com uma mínima no ano em 13,13. E eu vejo aqui a ação, apesar de não estar aquela barganha, não está a preço de banana, já vejo aqui a ação começando a ficar atrativa pelo indicador CMS, apesar do PSAD negativo. E aqui, senhores, para quem busca dividendos, preço-teto da ação e a empresa com PSAD bem atrativo em 71% e com o preço-teto em R$ 6. Então, senhores, Melnick, MELC3, atrativo assim para dividendos. E, senhores, a ação ainda de graça pela fórmula de Graham
e com um PSAD gigantesco em 126% e com um preço justo em praticamente R$ 8. E espero, senhores, que esse conteúdo educacional tenha somado e agregado a seus estudos. E se agregou valor àquele pedido, tiro, porrada e bomba no like. Compartilhe esse conteúdo com alguém, com seu amigo. Bons investimentos. Um abraço e até a próxima.